Vamos mergulhar numa ideia que é ao mesmo tempo super profunda e muito, muito simples. Os nossos pensamentos nunca são neutros. Cada um deles tem um impacto real e, olha, entender isso pode mesmo mudar tudo. Pra gente começar, vamos pensar numa experiência que com certeza todo mundo já teve. Sabe quando um pensamento só, uma preocupação que aparece do nada, tem o poder de transformar completamente um dia que tinha começado super bem? Imagina a cena. O dia começa, parece que vai ser bom, tá tudo no lugar. Rola um sentimento de tranquilidade, talvez até um certo otimismo no ar. E aí, de repente, ele surge. Um pensamento negativo. Pode ser uma coisa do trabalho, uma lembrança chata, uma autocrítica. Ele só aparece, sem pedir licença. E pronto, acabou. A atmosfera interna muda na hora. Aquele pensamento único cria uma sombra e o dia inteiro, de repente, fica mais pesado, mais difícil. Tudo passa a ser visto por essa nova lente. E é exatamente isso que nos leva à primeira grande ideia dessa nossa análise. Não existe pensamento neutro. A verdade é que cada pensamento está ativamente criando alguma coisa, seja no nosso mundo interno ou no externo. O interessante aqui é que não tem meio termo. Um pensamento ou vai criar medo, que se mostra como conflito, culpa, crítica, ou vai criar amor, que gera paz, confiança e compreensão. É como uma bifurcação constante, uma escolha a cada momento. Então, o ponto crucial é este aqui. O mundo que a gente vê não é um lugar fixo, objetivo. Na verdade, ele é um espelho, um reflexo direto da qualidade e da natureza dos pensamentos que são alimentados internamente. Agora, vamos aprofundar um pouco mais nisso. Porque, se os pensamentos não são neutros, a consequência lógica é que nada do que a gente vê pode ser neutro também. A nossa percepção está sempre colorida pelo nosso estado interior. E isso se manifesta em absolutamente tudo. Quando se olha uma situação, não é só uma observação, é uma interpretação. Quando se olha para outra pessoa, não é só visão, é sentimento. E quando se olha para si, raramente é com aceitação pura. Quase sempre tem um julgamento ali. O que está lá fora é inseparável do que está aqui dentro. Então a lógica é bem direta e começa com essa premissa. Se a mente muda, o mundo em volta parece que muda junto. E olha, isso não é mágica não. É uma mudança fundamental de percepção. A realidade lá fora não se alterou, mas o jeito de ver, de sentir essa realidade, sim. Até agora a gente falou do impacto individual, mas é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Vamos ver como isso se expande. Porque pensar não é um ato solitário. Nossos pensamentos criam um efeito dominó, uma onda que influencia o ambiente, as relações e o clima emocional ao nosso redor. Pensa só, quando a gente sustenta pensamentos de separação, de isolamento, isso não fica guardado. Essa energia, essa sensação é projetada para fora e acaba fortalecendo a divisão no mundo. E que tipo de pensamentos são esses? Bom, são coisas que todo mundo conhece. Tipo aquele sentimento de ninguém me entende, que na mesma hora já cria uma barreira com os outros. Ou aquela mentalidade de sou eu contra eles, que já gera um conflito antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Esses não são só sentimentos privados, são sementes de separação que a gente planta no coletivo. Isso nos leva a um conceito muito legal, o de estados contagiosos. É que tanto o amor quanto o medo funcionam como vírus emocionais. Pensamentos de conexão e empatia podem, literalmente, despertar esses mesmos sentimentos em outras pessoas. E o contrário também é verdade. O que a gente nutre por dentro é o que a gente transmite para fora. Aqui tem um ponto crucial. Essa influência não é um peso, mas sim uma responsabilidade. O jeito de reagir, de falar, a forma como a gente se trata, tudo isso ensina alguma coisa. Essa energia se espalha e influencia o todo, seja de forma consciente ou não. Certo? Então, se a gente entende tudo isso, qual é o próximo passo? É transformar essa compreensão em ação. É sobre tomar uma decisão consciente, uma determinação para aprender a ver as coisas de um outro jeito. E essa determinação se desdobra em 4 compromissos bem claros. Primeiro, o desejo de enxergar além do superficial. Segundo, a vontade de procurar amor onde antes só se via ataque. Terceiro, a escolha de encontrar a oportunidade onde antes parecia só perda. E por fim, o passo fundamental, o quarto, aceitar que a mente é flexível e que ela pode, sim, mudar. E assim a gente chega na conclusão. A mensagem final de toda essa análise é radicalmente empoderadora.
É uma virada de chave, sair do lugar de vítima passiva das circunstâncias para se tornar um participante ativo na criação da própria realidade. Vamos resumir isso em 3 pontos fundamentais. Primeiro, e o mais libertador, ninguém é vítima do mundo que vê. Pelo contrário, e esse é o segundo ponto, somos todos participantes ativos na construção desse mundo, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. E, finalmente, a grande síntese de tudo isso. Os nossos pensamentos importam. Eles não são eventos privados e sem importância. Eles são as ferramentas com as quais a gente constrói a realidade que experimenta. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se os pensamentos têm todo esse poder de criar sofrimento, eles também têm o poder de criar um jeito completamente novo de viver. A questão que fica é: que tipo de mundo a gente quer começar a construir agora mesmo com os nossos pensamentos? A mudança começa na mente, mas o efeito, como a gente viu, é sempre coletivo.